aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, e eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei, e eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Glória a Eu sou Deus. teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos. Vamos colocar em pé, Criador, irmão. Vamos adorar o Senhor. Tu és o eterno. Aleluia. Você pode colocar em pé. Deus. Tu Pode levantar as és o suas mãos. eterno. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Pai, o nosso coração é grato a Ti por esse dia, por esta manhã. Que manhã tão linda e especial. Obrigado por cada ministração que o Senhor já trouxe ao nosso coração. Obrigado a Deus por início da nossa escola bíblica dinâmica. Obrigado a Deus por cada estratégia, cada planejamento que o Senhor nos permitiu realizar e ver aqui o cumprimento, ó Deus, desse propósito do Senhor para a vida da nossa igreja. Obrigado, obrigado por esta presença que nos renova, que nos fortalece, por esta presença que traz paz ao nosso coração, mas acima de tudo, uma disposição para continuar a nossa caminhada, amando e servindo ao Senhor. Oramos pelas pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais, no seu trabalho, em sua casa, onde estiver, ó Deus, um filho do Senhor, uma filha do Senhor, que esta presença seja também sentida, vivenciada. Oramos por tudo que o Senhor tem para nós na escola bíblica, cada pessoa que aqui está, pessoas que estão fazendo parte desse programa do Plano Daniel, outros que estão participando de outras formas. Nós queremos agradecer pela vida das nossas crianças que estarão sendo ministradas agora ali na sua sala, os juniores, ó Pai. Nós oramos com esse coração grato, ó Pai, por tamanho privilégio de poder amar e servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Bom dia, mas que manhã, gente, surpreendente, impactante. Estamos retornando à nossa escola bíblica dinâmica. Hoje nós, foi falado que estaremos com todos os irmãos aqui,
apenas as crianças até 12 anos de idade nas suas salas. A partir do domingo que vem é um pouco diferente. A pastora Sunamita explica aí, né? Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. A igreja está linda, que bom que você entendeu a importância de estar na casa de Deus para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui com todos, adolescentes, jovens, e domingo que vem nós estaremos aqui com os adultos e as crianças. E lá na construção do templo estarão os juniores, os jovens, os adolescentes e os jovens casais. E nós continuaremos estudando a palavra de Deus, né, a cada domingo aqui, durante 5 domingos, estudando dentro do Plano Daniel, que estamos dando abertura nesse dia. Quando você chegou, para você que está em casa, a igreja está linda. Quando você chegou, você pôde ali, né, medir a sua pressão, aferir a sua pressão, pesar, fazer uma inscrição. Alguns já fizeram a inscrição, né, pela rede social. Se você não fez sua inscrição ainda, faça depois, não tem problema. Você pode entrar lá pela bio do Instagram da igreja. Nós temos um grupo do Telegram também, para que você possa estar acompanhando, né, tudo que está acontecendo e viver conosco, né, aquilo que Deus tem para você. Viver um estilo de vida saudável. Lembrando também que nada aqui é obrigatório, tá? Você pode estar aqui tranquilo, participando. O desejo do nosso coração é que você faça parte também. Eu penso que depois que terminar aqui, aqueles que não fizeram vão pensar 2 vezes, porque é a bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Isso aí, se você, eu não quero me inscrever para o Plano Daniel, mas venha participar das EBDs, participe dos cultos, fique livre, você é livre, Jesus te libertou para você ser livre, mas Ele deseja que você tenha uma vida e uma vida com abundância. Ontem nós tivemos aqui um molde de céu. Foi também assim uma tarde muito surpreendente. Tivemos aqui aproximadamente 150 pessoas sendo, né, aperfeiçoado no seu dom, sendo potencializado para este ano da expansão. Deus tem levantado muitas pessoas e a gente tem sentido isso. É um tempo bom, um tempo bem assim impactante, as pessoas procurando, querendo trabalhar, se envolver. E nós oramos a Deus para que Ele nos dê graça e saúde, e esta igreja, para que neste ano da expansão, tudo aquilo que Deus tem para nós em relação à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil e ao mundo se realize, que é o que a pregação do Evangelho, o trabalho missionário. E eu quero louvar a Deus. Quantos aqui que participaram ontem aqui do molde de céu? Levante assim a sua mão. Que maravilha, gente, vamos aplaudir o Senhor na vida dos nossos irmãos. Parabéns mesmo a você, tá bom? Pastor, eu estava trabalhando, eu estava viajando, eu não pude participar. Daqui a uns dias a gente vai marcar um outro, tá bom? Nossa ideia é ter sempre 2 ou 3 aí durante o ano, esse molde de servo, para fazer parte aqui do nosso currículo e ser algo tão natural que aconteça aqui na base aqui do discipulado, tá ok? Já foi o Douglas, eu vi que ele perguntou, mas estava assim bem agitado, e graças a Deus, né? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Queria que você levantasse a sua mão aqui na igreja. Só eu mesmo, né? Então, amém. Então, vou abaixar. Aí o Tasso também, né? Ele tá... Da primeira vez, não. Glória a Deus. Bem, gente, então, nós teremos hoje nisso, então, uma série de ministrações dentro desse propósito aí, uma estratégia que Deus trouxe ao nosso coração. Eu estava orando, na verdade, no primeiro momento, a ideia era a gente trabalhar o livro de Atos. Isso a gente conversou lá no ano passado, fazendo o planejamento de 2021, mas aí em determinado momento o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse programa, esse plano Daniel, que seria e que está sendo, né, nós estamos começando hoje, mas o impacto que esse programa está tendo na vida das pessoas, mas que seria assim uma poderosa ferramenta para que a gente pudesse conectar mais a igreja, no que diz respeito aos nossos cultos, um momento aqui de comunhão. Isso vai acontecer também nos GCEs, nós estaremos falando também sobre o plano Daniel. As crianças, toda a igreja estará estudando, lendo, vivendo esse momento. Os irmãos vão observar que na nossa caminhada,
nós seremos muito trabalhados por Deus no que diz respeito a hábitos, a comportamentos, a atitudes que têm muito a ver com a nossa espiritualidade. Nós vamos aprender aqui, eu sei que você já sabe, nós vamos apenas ser lembrados que a nossa vida espiritual passa e muito, não apenas pelo quarto de oração, não apenas pelo quarto de oração, passa também pela mesa que nós sentamos para nos alimentar. Nós vamos aprender aqui como que nós temos pecado aos olhos de Deus, no que diz respeito a essa questão, no que diz respeito também ao cuidado com a nossa alma e também com o nosso espírito. Então, o tema da primeira mensagem serão 5 ministrações, e a gente vai começar com esse tema aí, o poder das mudanças para a vida saudável. Vamos repetir? O poder traz mudanças para a vida saudável. E a primeira coisa que a gente quer começar aqui falando com vocês é que eu e você, nós precisamos quebrar um mito, um paradigma, uma ideia, um conceito que a gente aprende ao longo do tempo, que eu posso mudar da noite para o dia. Esse é um mito, ou seja, é um conceito que a gente herda e pensa que é tão fácil assim. Não, quando eu quiser eu mudo, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu vou. Então a primeira coisa que a gente quer começar aqui é quebrando esse mito, é colocando por terra esse mito, porque a única mudança que acontece na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida do ser humano, da noite para o dia, a única mudança instantânea é o processo de conversão. Apesar de ser um processo, a conversão, ela acontece imediatamente. No que diz respeito à nossa salvação, no primeiro momento que você abraça Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz: se confessar com os lábios e crer com o coração, você será salvo. Amém? Agora, no que diz respeito a comportamentos, a hábitos, a vícios, dependência, codependência, precisa de um processo, de um determinado tempo para o quê? Para reeducar a nossa mente para a mudança, para que de fato aconteça a metanoia. E aí está uma verdade, tá certo? Mudança efetiva, duradoura e transformadora é muito difícil, devagar e demanda tempo e se desenvolve através de um processo. E a gente vai estar falando sobre isso. A ideia é que nesta manhã, que a gente vai agora caminhar um pouco mais, é entender esse processo. É entender esse processo que Deus usa para fazer mudança na sua e na minha vida. Então nós vamos falar aqui sobre 5 fases ou 6. Primeira fase, incomodação, crise, escolha, compreensão, conduta e compromisso para continuar. Fale comigo: incomodação, crise, escolha, compreensão, conduta e compromisso para continuar. Uma outra mudança que demorou 58 anos para acontecer, enquanto a pastora Sunamita faz a introdução aqui. Então, todos nós recebemos, eu acho que vocês receberam um esboço. Você que está em casa, que vai assistir essa ministração depois, pegue um papel, pegue o seu tablet, pega, de repente, aí o bloco de anotações, porque hoje nós vamos anotar algumas coisas. Hoje nós vamos escrever, porque nós estamos numa escola bíblica. E nós vimos aqui que mudanças acontecem através de um processo. Olha aqui uma mudança aqui, ó. Uhul! Essa é uma mudança. Pastor André, valeu a pena estar aqui hoje, viu? Aê. Essa é uma mudança. Gente, cadê o Gleides que me deu essa camisa, viu? Quem jamais imaginou o pastor Jabes colocar uma camisa do Flamengo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Agora você só pode aplaudir uma por camisa antecipação, viu? Ai, que o Dali entenderam colocou aí? a máscara, ó. Aplaudir por antecipação? Aquele aplauso da tarde você pode fazer agora, viu? Tá.
Mas se quiser deixar aqui, depois eu boto o paletó outra vez. Não, eu pode vou sentir continuar. saudade do paletó, viu? Senão vai Olha tirar a mudança. atenção. Jorge, desculpa aí, viu? Todo respeito, a admiração que eu tenho por você, tá? Pastor Giovanni. Oi. Ainda bem que o pastor Giovanni não depende de um resultado do time dele, porque ele já bota fogo assim direto, né? Porque se ele depender do time dele... Mas, gente, essa é uma verdade. Né? Durante muitos anos, eu teria uma dificuldade de colocar uma camisa como essa. E subir no altar. E subir no altar. A pergunta é, o que tem a ver essa camisa? É claro que essa aqui tem algo especial, né? Mas esquecendo isso, né? Tá. A gente, às vezes, foca a nossa vida em tantas coisas, e eu louvo a Deus, porque assim como essa camisa, eu devo ter muitas outras coisas que eu preciso abandonar, deixar de lado, conceitos e preconceitos. E eu estou colocando aqui a minha cara a tapa mesmo, me rendendo diante do Senhor, porque eu preciso passar por esse processo aí do Plano Daniel, e eu já estou disposto a isso, e mesmo que eu não estiver disposto, lá em casa tem alguém que me deixa disposto. Então, vamos às fases que Deus usa para provocar em nós esse processo de mudança. Deus sempre vai usar as circunstâncias, Ele vai usar momentos, Ele vai usar pessoas, e o objetivo de Deus é sempre nos levar além. E nós sempre vamos estar mudando, passando por esse processo. Durante 2 anos, como igreja, nós vimos Deus nos levando a processos de mudança. Começamos com o ano do renovo. Quanta poda que nós sofremos naquele ano do renovo. A gente achou que a gente ia ser renovado assim, né? Lindos, maravilhosos, mas quantos processos, quanta dor, quanta poda. E o Senhor nos levou a crescer. A gente ainda não estava pronto. Aí Deus trouxe o ano profético da mudança, que foi o ano passado, 2020. E a gente nem imaginava o tanto de mudança que a gente iria sofrer. Né? E eu lembro que no início a gente falava, eu quero uma mudança boa, quero sofrer com essa mudança, mas não, chega de poda. Mas nós tivemos que nos adaptar ao novo tempo, às novas mudanças, pessoalmente, como igreja, como comunidade, como nação e como mundo, nós sofremos mudanças e estamos nos adaptando. E aí, Deus vai usando as fases. A primeira fase que eu quero compartilhar com você, que Deus usa para transformar, para trazer essa mudança eu preciso estar incomodado com a minha situação. Você pode declarar, eu preciso estar incomodado com a minha situação. Pode anotar aí, incomodado com a minha situação. Todos receberam? Todos receberam, se não receberam, o Douglas tem o esboço lá atrás. Levanta as mãos aí que ele vai levar. Levantadas as mãos, aí você sinaliza aí, tem aqui na frente aqui, é esse esboço aqui à minha esquerda também, lá atrás. Então, cada tópico aí você vai ter uma palavrinha para preencher, para memorizar, para fixar. Então, o que nos diz a palavra de Deus? Nós temos um personagem bíblico que estava muito incomodado com a sua situação. Vamos declarar juntos a palavra de Deus em Jó, capítulo 30 e versículo 27, vamos declarar? O meu coração está agitado e não descansa. Dias de sofrimento me confrontam. Então, o que acontece nessa fase? Você começa a ficar incomodado, você começa a ficar inquieto, muitas vezes agitado, muitas vezes preocupado com alguma coisa em sua vida. Você reconhece que alguma coisa não está certa, que aquele caminho que você está indo não está certo, que aquela decisão não é a melhor. Então, você começa a se sentir desconfortável diante daquela situação. Talvez você esteja se sentindo pesado, talvez você esteja se sentindo cansado, você sabe que você não está dormindo tanto que seu corpo pede, né, para a sua saúde, você se sente incomodado com isso. Talvez você esteja sentindo dor,
Talvez você esteja sentindo indisposição. Talvez essa dor não é uma dor física, é uma dor emocional. São sentimentos de desesperança, de ver tudo negativo. Você vê algo em algum aspecto da sua vida que te dá uma incomodação. E aí, você decide, você pensa, isso está me incomodando e eu preciso mudar. Então, essa primeira fase é a fase da incomodação. Talvez o seu coração esteja como o coração de Jó, que diz que o meu coração está agitado e não descansa. E aí o foco da sua preocupação, como eu falei, pode ser qualquer coisa. Pode ser um relacionamento que não está bem resolvido, um conflito que você deixou para lá e isso fica te incomodando, dorme com você, vai com você para a cama. Um mau hábito que você precisa deixar, um pecado que muitas vezes a gente sabe que está praticando e que a gente precisa deixar e se incomoda. Talvez você está mentindo e você sabe que todas as vezes que você mente, você se sente incomodado com isso, inquieto, ansioso, preocupado. Pode ser um fracasso que você sofreu na vida ou está passando por uma situação de fracasso, um relacionamento frustrante, um sonho não realizado, alguma coisa na sua vida, um ponto de estresse. Talvez enquanto eu estou falando, você esteja se lembrando de coisas na sua vida que estão te incomodando neste momento e que você está dizendo, isso não está legal, isso não está bom. Isso está me deixando preocupado. Então, essa é uma fase, é a primeira fase para o processo de mudança. A segunda fase é a seguinte: eu ou você, nós precisamos o quê? Admitir que estamos passando por uma crise. Você pode colocar aí no seu esboço, eu preciso admitir. Tá? Você encontra no livro de Salmos, por diversas vezes a gente encontra o salmista e muitos outros personagens bíblicos admitindo esta crise interior. Salmos, se não me falha a memória, 42 e o verso 11, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, nesse processo de mudança em toda e qualquer área da nossa vida, essa fase precisa estar presente. Eu preciso admitir as minhas limitações, quer sejam físicas, emocionais e espirituais, tá? Porque, de repente, essa dor que a pastora Sulamita falou aqui, começa a ficar tão grande que não tem como você ignorar. E é uma tendência natural de nós homens, né? A gente demora a ir ao médico, a gente demora a admitir, e a gente vai alimentando essa dor, e o problema é que não é só a gente que sofre. A esposa sofre, os filhos sofrem, a empresa sofre, os empregados sofrem, tá? E essa crise, a pastora Sulamita já citou alguns exemplos, ela pode se manifestar em diversas áreas da nossa vida, no casamento, uma perda de emprego, um processo de luto que a gente esteja vivendo, a possibilidade, né, de um diagnóstico médico que talvez vai trazer uma preocupação, os filhos podem, né, gerar um ambiente de crise dentro de casa. Então, veja bem, essas coisas começam a gritar dentro de você. Então, enquanto a gente não admite a possibilidade, não comigo não, lá em casa não, e na igreja não, a gente só está aqui retardando o processo da mudança. Tá? A palavra que mais descreve esse momento que eu e você estamos vivendo, ou que iremos viver, é dor. A palavra que melhor descreve a maneira como você se sente nessa fase é dor. E aí, nesta hora, preste atenção, o diabo é estratégico. É justamente num momento como esse que começa a vir alguns sentimentos de dúvida, né, acerca do amor de Deus, do cuidado de Deus. Será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena ser fiel ao Senhor? Então preste atenção. Deus está trabalhando nesse momento na sua vida e na minha vida.
todo tratamento causa dor, e você sabe disso. Amém ou não amém? Então, nesse momento, o que é importante para mim e para você? Primeiro, não culpar os outros, não transferir a culpa, não entrar em autocomiseração e ficar aí vivendo aí numa dependência emocional, talvez sem nexo, sem sentido. Aceitar ajuda é fundamental. Não é bom pegar atalhos, os paliativos. Não, vou tomar um chazinho aqui que a minha avó falava. Não é bom pegar atalho. Uma outra orientação que a Bíblia nos dá aqui, nesse processo de admitir que nós estamos passando por uma crise, é falar menos e ouvir mais. E isso é extremamente difícil na hora da dor, que a gente precisa de alguma forma extravasar. Então, se a gente conseguir admitir esse momento de crise, nós já estaremos dando um grande passo para que esse processo de mudança aconteça, e aí essa admissão, admitir, vai levar você para um terceiro passo. Então, eu admito, eu estou incomodado, eu admito que eu estou no meio de uma crise, mas eu não posso parar aí, porque muitas vezes nós paramos aí. Eu sei, está tendo uma crise, e aí às vezes a gente joga para debaixo do tapete, mas aí a gente precisa ir para uma terceira fase. Deus nos leva para essa fase, o Espírito Santo nos conduz para essa terceira fase, que é: eu preciso fazer a escolha, mas a escolha certa. Você pode declarar? Eu preciso fazer a escolha certa. Então, a escolha certa. Por quê? Todos nós queremos ser saudáveis. Todos nós queremos ser saudáveis no espírito, no corpo e na alma. Mas poucos de nós escolhemos ser saudáveis. Poucos de nós fazemos escolhas saudáveis para a nossa vida. Porque para a gente ser saudável, a gente precisa ir além de um desejo, além de um sonho. A gente precisa tomar decisões e fazer escolhas saudáveis. Nós só vamos mudar quando nós decidirmos mudar. Você pode declarar: eu mudo. Eu mudo quando eu decido mudar. Quando eu decido mudar. Então, não vai ser por acaso, não vai ser um anjo que vai vir lá do céu. Como Jabes falou aqui, a mudança, a transformação que é instantânea, é a nossa salvação no nosso espírito. Mas todo o resto, a nossa emoção, a nossa alma, o nosso corpo, ele vai passar por um processo. Então, precisa ser intencional, e trata-se de uma vida inteira de escolhas, mas começa com uma decisão. O que nos diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 7, versículo 15, a parte B desse versículo? Vamos ler? Saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Então, a nossa vida depende das nossas escolhas, das nossas escolhas. E uma das maiores dádivas que Deus tem dado a nós se chama a dádiva de escolher, o livre-arbítrio. Ele poderia tomar as decisões por nós, porque Ele é todo poderoso, e na hora que Ele quiser, Ele faz, porque Ele tem o controle de tudo, e o controle de tudo está nas mãos dEle, mas Ele deu a nós essa capacidade. Você não é uma marionete nas mãos de Deus. Ele te dá a capacidade de escolher, e você pode fazer escolhas certas. Olha o que diz Jó, capítulo 34, versículo 3 a 4. Eu não sei se você já leu esse versículo nessa versão. Vamos ler junto o que a palavra diz? Nós, homens, somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como escolhemos as comidas que achamos gostosas. Por isso, devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Amém. Olha a nossa capacidade de escolha. A palavra de Deus já diz: você, ser humano, você tem a capacidade de escolher o que você quer ouvir, o que você quer comer, aquilo que você acha gostoso, do seu paladar. Mas descubra o que é bom.
e descubra aquilo que é justo, para que você possa escolher. Não há comprimidos mágicos, não há resultados rápidos, não há receitas mágicas, não há caminhos curtos que vão nos levar à mudança e nos deixar mais saudáveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nós precisamos fazer escolhas sábias todos os dias. E aí, nesse momento da decisão, nessa terceira fase, você não pode ficar procrastinando. Você sabe o que é essa palavra procrastinar? Depois eu faço, amanhã eu começo, depois eu mudo, depois desse jejum, depois que a gente for no médico, depois. Eu vou começar segunda-feira. Ah, mas segunda-feira tem um aniversário, então eu começo na outra. Ah, mas eu vou entrar de férias. E aí nós vamos procrastinando. Não podemos ter procrastinação. Talvez o seu problema ficou tão grande no seu aspecto físico, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, no seu trabalho, né? Onde quer que seja. E aí você precisa admitir, encarar a dor, não fugir e tomar a decisão certa. Então, nessa fase, você tem uma decisão. E aí você pode dizer comigo, eu vou mudar. Vamos falar? Eu vou mudar. Então, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer um esforço. E aí eu estava lendo o livro, O Plano Daniel. Eu terminei de ler, um livro maravilhoso. E tem uma parte que o autor fala, que eu escrevi aqui para ler para vocês. Ele diz assim, muitos de nós estamos orando a Deus para que Ele cure doenças que podem ser revertidas se simplesmente nós fizermos escolhas mais saudáveis. Por que Deus te curaria de uma doença relacionada à obesidade, se você não tem nenhuma intenção de mudar as escolhas que acarretam essa doença? Por quê que Deus iria curar? Se eu posso, ele olha para mim e fala, ela está orando, me pedindo para curar, mas é só ela fazer uma atividade física, é só ela mudar a alimentação dela, é só ela dormir mais, mas ela não quer mudar, por que Deus iria curar? E aí ele fala assim, Deus quer que você comece a fazer escolhas saudáveis. E se você está à espera de um sinal de Deus, esse é o sinal de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então, e para a nossa alegria, nós que servimos ao Senhor, nós temos todo o poder liberado sobre nós, dentro de nós, para nos ajudar a fazer as escolhas certas. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E a Bíblia diz que é Deus, em Filipenses capítulo 2 e no versículo 13. Vamos ler juntos? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Aleluia, glórias a Deus. Então, ao seguir o plano Daniel, você vai ver que você realiza uma parte, eu realizo uma parte e Deus realiza a outra parte para a nossa saúde espiritual, física, emocional, para a nossa maturidade espiritual, que passa pelo equilíbrio nessas 3 áreas. Amém? Então, eu faço o que eu posso e Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Glória Amém? a Deus. Então aqui, né? Vamos beber água, né? Plano Daniel. 2 litros Pastora de água por Sulamita, dia. É mesmo, hein? Falou então sobre escolha. Eu posso colocar essa camisa, não tem problema nenhum. Mas eu não posso também colocar essa camisa porque vai agradar, porque é mais bonito, porque as pessoas vão gostar. Eu tenho que colocar aquela que eu resolvi, eu decidi, e eu prefiro ficar com essa.
Isso não quer dizer que eu sou, o pastor é um santarrão, não. São dois extremos, né? Então, é essa capacidade de você fazer a escolha independente do que as pessoas vão dizer. Eu sabia que essa camisa aqui iria provocar poxa, vou ficar bem aqui, né? Mas a gente não precisa disso. Faz isso em alguns momentos, isso tem que ser tão natural. Tá? Mas o problema é que eu coloco uma roupa não pensando em mim mesmo. O que eles vão dizer? Eu fico ali 2 horas no espelho, né, pensando no que os outros vão dizer. E assim tem sido a nossa vida cristã. 1986, mudamos para Cachoeiro, Itapemirim, casamos, uma lua de mel aí de 9 meses. Aí eu fui da igreja Assembleia de Deus lá, eu era membro lá, né? E a igreja é fervorosa, uma igreja, e o pessoal orava alto, aí me chamaram para orar. Eu comecei a orar tão alto, porque todo mundo orava alto lá, e eu pensei o seguinte, se eu orar baixo, a primeira oração que eu faço aqui, esse cara não está com nada, e comecei a orar alto, daqui a pouco comecei a ficar vermelho, o Espírito Santo falou assim, Jabes, você não precisa disso, seja você. Amém. É isso que nós precisamos, irmãos. O ambiente que nós estamos inseridos tem um poder de nos moldar, de nos tornar mentiroso, hipócrita. Igreja ou religião é um campo propício para isso. É por isso que muitos pecados ficam anos e anos dentro de um contexto religioso, por causa da aparência, o que vão dizer. Então, em nome de Jesus, o plano Daniel é muito mais do que as pessoas estão pensando, aí, eu não preciso emagrecer, é muito mais do que questão de corpo, de estética, não é alma, é espírito, é isso que Deus quer. Amém? Amém. Então, nós estamos falando então sobre incomodação. A segunda fase que nós falamos foi admitir. A terceira, fazer a escolha certa. E a quarta fase? A quarta fase, você precisa ganhar uma nova perspectiva do seu momento. Vamos falar juntos? Tira você e coloca eu. Eu preciso ganhar uma nova perspectiva do meu momento. Então, você pode escrever aí no seu esboço, perspectiva. E aí, veja bem, vocês estão observando aqui, nós estamos falando Bíblia. Estamos aqui contextualizando a palavra de Deus. É como se Paulo, aqui nós temos um texto bíblico, em outras palavras, Paulo falou isso aí de outra forma, Romanos, capítulo 12, verso 2. Como é que Paulo fala essas palavras para a gente? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode repetir? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que Paulo está dizendo, eu e você precisamos ter uma nova perspectiva desse momento que nós estamos vivendo em todas as áreas da nossa vida. A verdade, eu não sei se tem essa frase aí, Vitor, é que eu e você não podemos mudar sem mudar a maneira que nós pensamos. É impossível. A verdade é que você não pode mudar a maneira que você, sem mudar a maneira que você pensa. Você pode mudar o seu comportamento até por um pouco de tempo. Um livro que você lê, uma pregação que você ouve, uma música. Tá? No primeiro momento, eu e você podemos até mudar. A gente sai de um culto, de uma palestra. Quantos de nós, gente, participa de uma palestra? E hoje o que tem nesse Brasil é palestra. Você sai dali, a minha vida mudou. Eu serei outro. No outro dia, fica no esquecimento. É claro que tem pessoas também que experimentam essa mudança. Eu estou falando para a gente aqui que está vivendo esse processo de mudança porque ouviu alguém, leu um livro. Nós estamos aqui porque nós decidimos passar por um processo. Mas a maneira que a gente pensa, e essa maneira não pode ser simplesmente porque o outro pensa assim, porque papai pensa assim, o pastor pensa assim. Então, veja bem, alguém já disse, e você ouve muito isso, que a maneira que você pensar determina a maneira que você vai sentir. E a maneira de você sentir determina a sua maneira de agir. Então, se você quer mudar seu modo de agir, precisa mudar seu modo de pensar. Fale comigo, os pensamentos são o piloto automático da minha vida. Volta para a Bíblia Sagrada. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele pede
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Leia as cartas paulinas. As cartas paulinas, você vai observar Paulo levando a igreja, ou todas as igrejas que ele pastoreou e cuidou, a esse processo de análise interior, de rever a forma de pensar. Leia o livro de Provérbios, gente. Eu já falei aqui, foi um dos livros, é um dos livros que eu mais leio na palavra de Deus, desde a minha adolescência. Isso fez e faz diferença na minha vida. Se você observar Provérbios, 31 capítulos, um capítulo ali para cada dia do mês, a maioria dos textos, ele fala, o justo pensa, o justo medita, o justo reflete, né? Quantos problemas que nós poderíamos evitar em nossa vida, se colocássemos a palavra de Deus como nosso manual de guia. Amém ou não amém? Então, veja bem, nesse estágio dessa perspectiva, quando você realmente começa a ganhar, a fase aí, Vitor, coloque aí para a gente a quarta, quando você ganha essa nova perspectiva, você começa a perceber o quê? Que os problemas não eram, não são da forma que você está pensando. Eu estou falando para a gente aqui, vou citar o nome dele, porque ele é de casa e ele compartilhou isso comigo, né? O Joabe começou a trabalhar ali na obra, ali, está cuidando ali, olha, e nos ajudando assim, gente, de forma tremenda. Aí lá no início eu falei com ele, Joabe, você vai observar como é que você vai mudar com seus funcionários, como é que você vai mudar o seu jeito de ser, né? É meu primo, ele, a gente conversando, né? E esse dia ele estava falando comigo, rapaz, olha, eu estou falando diferente agora aqui, eu estou agindo diferente, né? E a gente sabia disso, irmão, não era porque havia e há mérito em mim, não. A convivência intencional. Porque eu não me relaciono com ele apenas, o que falta aqui, tijolo e lajota? Não, por trás disso tem ali uma pessoa que Deus trouxe para perto de mim, e não foi simplesmente para me ajudar na obra, é essa visão que a gente tem que ter, intencionalidade, na convivência, na forma de ser, amém ou não amém? Então, quando você se permite, na vida das pessoas que estão ligadas a você, a ter uma perspectiva diferente, as coisas mudam. Por que a maioria dos casais tem dificuldade de acertar no relacionamento? Porque há dificuldade de mudar a perspectiva. A conversa é sempre a mesma. Foi você, é você, foi você, é você. Quando a gente sai do foco e começa a trazer uma perspectiva diferente, mas espera aí, não é assim mesmo. A Renata terminou aqui ontem, um molde de serva aqui, contando a ilustração do serrote, do martelo, da lixa, né? Cada um achando que era, não é isso? Vocês já ouviram essa história? Tá? De repente o carpinteiro chegou e pegou cada um deles ali, usou o martelo na hora certa, o serrote, a lixa, no final eles olharam assim, gente, viu o que aconteceu aqui? Então, ter uma perspectiva da sua vida, do seu ministério, da sua família, da sua casa, acerca de você mesmo. João 8,32, o que Jesus fala? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Você quer repetir? E conhecereis... Então, essa verdade que João está dizendo aqui é Cristo, uma verdade que liberta do pecado, que liberta do inferno, que te dá um direito de vida eterno, perdão dos pecados, mas é uma verdade também que deve agora, nesse processo de salvação, acompanhar você. Nos seus relacionamentos, acerca de você mesmo, acerca do que você ouve, acerca do que você lê, amém ou não amém? Então, assim, muitas pessoas, de repente, ficam assim um pouco atoladas nessa fase. Elas sabem o que fazer, mas não fazem. Tem até, às vezes, a percepção correta desse momento. E aí é um outro passo, a outra fase que a pastora Sunita vai falar. Não é simplesmente ter uma perspectiva correta. Você já conheceu aquela pessoa, não, mas você está certinho. É isso mesmo, eu tenho que fazer isso, dá até gastura às vezes, mas por que não faz? Tá. Aí a pastora vai falar aqui sobre essa fase. Então, a gente vai passando pelas fases, né? Eu admito, né, eu estou incomodado, me incomoda, eu admito que eu estou passando por uma crise, e aí eu preciso fazer escolhas certas, e aí eu preciso ganhar uma nova perspectiva, mudar as minhas crenças, os meus pensamentos, mas eu não posso parar aí, porque eu preciso colocar em prática
as mudanças que estão na minha mente. Você pode declarar comigo? Eu preciso colocar em prática as mudanças da minha mente. O que Tiago 2:17 diz para nós? Vamos ler juntos? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesmo. Então, fé é crença, é o que eu creio, é o que eu acredito, é aquilo que eu aprendi. Mas se não tiver uma ação, não vai resolver. Vai ficar só no plano do conhecimento. Então, é mudar, corrigir a nossa conduta. Esse é o lugar onde nós começamos a agir com base naquilo que a gente sabe, com base naquilo que eu percebi, de estar incomodado, de admitir que eu preciso mudar, de saber e começar a tomar escolhas certas, de procurar ajuda, de mudar os meus pensamentos. Então, agora eu preciso agir. E aí eu começo a ser um praticante da verdade. E é importante a gente entender que arrependimento não é apenas a gente se sentir mal por aquilo que está acontecendo, por aquilo que a gente fez, pelo estilo de vida que a gente está vivendo. Arrependimento é mudar o nosso estilo de vida. Arrepender, converter. Se eu ia por esse caminho, eu mudo, eu vou para o outro. Se eu tinha um paladar infantil e eu cresci, eu sou adulta, não cabe mais em mim um paladar infantil, como outros comportamentos infantis não cabem mais, eu vou me converter, mudar para um paladar de adulto. E aí é conversão, é mudança, é transformação. E todas as vezes que a gente vai trabalhar o nosso comportamento e a gente vai desenvolver um novo comportamento, muitas vezes a gente vai se sentir meio que desconfortável, meio estranho. Se você não tinha o hábito de se alimentar de determinado alimento, você vai comer a primeira vez, não é legal. Eu lembro quando eu comecei a tomar café sem açúcar. Hoje eu tomo naturalmente. Todas as vezes a gente se sente um pouco estranho. Se você não tinha o hábito de fazer devocional todos os dias, quando você começa, você fica o quê? Será que é assim mesmo? Sou eu? Às vezes você fica assim, sem saber como, mas você começa. Dá aquela sensação, quando você vai para um ambiente, uma atividade física, você entra numa academia, todas as vezes, qualquer tipo de comportamento, você não é uma pessoa, às vezes, que fala com muita meiguice, com muita educação, às vezes, com muita fineza. E aí você descobre, eu preciso ser mais fino, eu preciso ser mais educado, falar com mais delicadeza com as pessoas. Quando você começa, você fala assim, estranho, né? Nem parece que sou eu. Mas à medida que você muda o comportamento, e essas experiências iniciais que deixam você desconfortável, que é algo novo para você, elas vão se transformando uma prática, vão se transformando habitual e vai fazendo parte, vai sendo inserida em você e vai fazendo parte do seu novo estilo de vida. Amém? Amém. Então, Amém. Deus Glória não a disse Deus. que mudança é fácil. Eu estou começando a tomar café sem açúcar também, viu? Gente, ele está mudando, já diminuiu bem o açúcar. Ela esconde o açúcar. Eu não tenho alternativa, né? Não, gente, não é eu não fácil escondo, isso, não. gente. Quem me conhece aqui, eu gosto muito de doce. Tá? Mas estou admitindo que eu estou chegando aos 40. Estou admitindo. 60, tá? Estou admitindo que tem algo diferente aqui Tô na doida minha... para entrar naquela vaga do idoso lá de estacionamento, acabar aquele problema. Tá certo? Mas veja bem, a gente também não muda assim da noite para o dia. O que eu fiz primeiramente? Em vez de botar açúcar, eu coloquei o leitinho, né? Então você coloca um leitinho, disfarça um pouco, né? Não, porque vai gerar um problema aqui, ó. Pode gerar um problema emocional. Então eu tenho que porque a leitura do meu... Está ensinando errado. Está errado. Deleta aí na gravação, viu? Tira essa parte aí.
Deixa eu fechar aqui, gente, que a pastora Sunamita daqui a pouco ela vai fechar sobre os princípios, porque nós temos alguma coisa boa para o final aqui ainda, além do que Deus está nos trazendo aqui, né? Tá. Então, veja bem, então nós já estamos incomodados com tudo que nós ouvimos aqui, né? Nós estamos admitindo, estamos pensando em fazer a escolha certa, colocar o quê? Em prática as mudanças e também fazer o compromisso, que é a sexta fase aqui, de sempre continuar progredindo. Eu preciso fazer o compromisso de sempre continuar progredindo. Então, coloca aí que a última frase aí que você vai ver nesse esboço, nesse primeiro aí, o que diz a palavra de Deus? Efésios, capítulo 4, verso 22 e o verso 24. Mais uma vez lembrando, é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada, e aqui a gente não está forçando o texto. Vamos ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. O que diz mais na frente? Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, a palavra de Deus aqui, quanto à antiga maneira de viver, antigamente, quando pregava sobre pecado na igreja, é o pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado do assassinato. Não. A gula é um pecado. A ira é um pecado. E a Bíblia está dizendo aqui, eu e você, precisamos fazer o compromisso de sempre continuar progredindo, ou seja, querer ser uma pessoa melhor a cada dia, não ficar cometendo os mesmos erros, mudar realmente e continuar mudando para melhor. Eu preciso trazer sempre à minha mente que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não posso aceitar dentro de mim comportamentos do meu velho eu, em essa nova vida, porque aí seria uma incoerência e só vai atrapalhar o seu e o meu verdadeiro crescimento espiritual. E aí, quando você estuda, né, a Bíblia Sagrada, na teologia, isso seria o quê? É o processo da santificação que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Então, em todas as fases que nós falamos aqui, eu e você seremos tentados a desistir. Né? A pastora Sunamita acho que não deve ter falado, mas na dieta, no jejum, na vigília, a hora mais difícil, ou no exercício, na academia, a hora mais difícil não é o começo. Às vezes começar você vai, se empolga, né? Justamente no meio, não é isso? É a hora mais difícil. Você começa uma dieta, começa um jejum, uma campanha de oração, uma campanha de um livro, uma área na sua vida, eu vou mudar. A gente dá aquela arrancada, mas no meio, por que o profeta Abacuque ora a oração do avivamento? Aviva a tua obra, Senhor, aonde? No meio dos anos. E nós precisamos desse avivamento no meio dessa caminhada. Amém ou não amém? Tá certo? Então nós queremos aqui lembrar, para fechar essa parte aqui, que depois a Sunamita vai concluir uma outra parte, mudança não é uma questão de força de vontade. É uma questão do poder de Deus sendo permitido na vida de um homem e de uma mulher. O que diz a palavra de Deus? Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: pois estou certo disto, Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Hoje estamos dando o primeiro passo, são 40 dias, e a gente vai falar para vocês alguma coisa sobre isso, tá? Deus está começando a trabalhar uma outra área em nossa vida, então continue, persevere, no meio da semana, domingo que vem, terminou os 40 dias, nós estaremos melhores ainda, para o ano da expansão, para pregar o Evangelho, amém ou não amém? Antes da pastora Sunamita continuar aqui, eu queria orar com você acerca dessas 6 fases. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado por esse dia, 21 de fevereiro de 2021. O Senhor nos trouxe aqui, e aqui nos faz sentir o Teu cuidado sobre a minha vida, a nossa vida, a vida dessa igreja,
a nossa casa, a nossa família. Eu oro para que todas essas fases que o Senhor está ministrando ao nosso coração, da incomodação, admitir, ó Deus, a colocar na vida prática, Senhor, ter uma nova perspectiva, assumir o compromisso, ó Deus, de continuar melhorando. Eu quero me submeter, ó Deus, à presença do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, em todas as áreas da minha vida, na minha mente, na minha forma de pensar, aos conceitos e preconceitos que eu aprendi, que eu tenho vivenciado ao longo dos anos, que seja para o louvor e para a glória do Teu nome, toda mudança que for necessária. Me dê força, me dê condições, me dê graça, determinação, disciplina. Eu quero que o Teu nome seja honrado na minha vida, na forma de eu me relacionar com as pessoas, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com os meus irmãos. Pai, muda a minha vida, mas que seja uma mudança para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glórias a Deus. E ao começar a colocar em prática as mudanças, né, que você está tendo na sua mente, você vai incluir algumas coisas novas e você vai tirar algumas coisas. Você vai incluir umas e evitar outras, né? Você vai incluir o que é bom nas suas atitudes, na sua alimentação. E você não vai fazer isso simplesmente porque você deve fazer, porque você é obrigado a fazer, mas você vai fazer isso porque você anseia viver os benefícios que esse modo de vida saudável traz. Porque você deseja cumprir os propósitos de Deus, porque você deseja ver seus filhos crescer, seus netos, você deseja viver tudo que Deus planejou para você nessa terra. Então, a alegria de poder viver a vida abundante que Jesus disse que nós teríamos aqui nessa terra. Amém? Então, mudar o comportamento pode ser você incluir, ir a uma feira, a um supermercado, encontrar novos alimentos saudáveis, né? Olha que mesa linda que prepararam aqui para o altar, o pessoal da cenografia, Isadora, né, tão lindamente com a equipe. Olha só quantos alimentos saudáveis, né, que nós trouxemos de casa, colocamos aqui, cada um colocou um alimento. E às vezes a gente acha que o saudável é ruim, a gente precisa tirar isso da ideia. Saudável é bom, é gostoso, não precisa ser igual, nem comida de hospital mais, que antigamente a gente falava que comida de hospital era sem sabor. Outro dia eu comi no hospital, estava mais gostoso do que lá em casa. Então, saboroso, né? Então, os alimentos que Deus criou para nós, o livro, ele fala para a gente lembrar do Jardim do Éden, de tudo que Deus plantou para que nós pudéssemos nos alimentar, aquele jardim maravilhoso, todos os alimentos, as verduras, as frutas. Então, você vai mudar o seu olhar. E se você tem essa dificuldade, ore ao Espírito Santo. E tem uma frase que ficou na minha cabeça: aprenda a comer alimentos que te amam. Então, quando você olhar para uma Coca-Cola, você diz para ela: você não me ama, porque você está acabando com o meu corpo. Quando você olhar para aquela comida venenosa, aquela fritura banhenta, escorrendo, você fala: você não me ama, então eu não vou te comer. Então, agora, quando você olhar para um prato de salada, né, para um bolo como esse aqui, ó, é um bolo sem açúcar, sem leite e sem trigo. E é um bolo maravilhoso, não é? Quem já fez, ele é um bolo maravilhoso. O dia que eu falei, Júnior falou assim: mas isso é um bolo? Eu falei: é bolo, sem açúcar, sem trigo e sem leite. E sabe quem me deu a receita? Minha linda filha Daís, que mudou todo o paladar dela, que aprendeu a se alimentar e ter hábitos saudáveis. E ela vai falar sobre isso domingo, Domingo, né? que vem, nós vamos falar sobre isso e é ela que vai falar. A proposta que aquele bolo ali ela fez para mim, tá? Então, nós vamos incluir aquilo que é bom. E aí eu queria passar com você rapidamente alguns princípios do plano Daniel.
o plano Daniel, ele foca em alguns princípios, tanto para você pessoalmente, como para nós aqui na grande celebração, como lá no pequeno grupo no GCE, e para você também convidar amigos para participar com você. Primeiro princípio do plano Daniel é: junto nós somos melhores. É o relacionamento, é a conexão para o sucesso. Você tem aí no seu esboço. Então, mesmo que eu possa realizar tudo isso sozinho, mudança de estilo de vida é trabalhoso, é lento. E mudança que se sustenta precisa de alguém junto com a gente. Precisa de parceria, precisa de um grupo, precisa. Às vezes você precisa chamar toda a família para fazer com você. Às vezes você precisa de uma amiga, de um amigo, alguém que você vai incentivar. E aqui entra você convidar pessoas para estar junto com você, utilizar essa experiência, pessoas que você quer bem, que você ama. Então, nós vamos juntos, vamos declarar, porque juntos somos melhores. O que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 4, e versículos de 9 a 12? Vamos declarar juntos? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem de ser... E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amigos, mas esse cordão de 3 dobras, a terceira dobra é quem? Jesus. E aí vem o nosso segundo fundamento, que é confiar no poder de Deus. Salmos, capítulo 30 e versículo 2, a palavra de Deus diz: Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro, e tu me curastes. Então, para alcançar essas mudanças todas que nós precisamos fazer, em qualquer área de nossa vida, nós precisamos do poder de Deus a nosso favor. Amém? É Ele, peça a Ele para ajudar a melhorar a sua vida, para identificar áreas que precisam de mudança. Às vezes a gente nem está percebendo que precisa, né? Pede a Ele para te dar o poder, a graça, a determinação, fazer cair por terra a procrastinação, te ajudar a fazer escolhas saudáveis e a mudar aquilo que precisa ser mudado. Por isso que no plano Daniel nós temos a sugestão para você do devocional diário todos os dias, de começar o seu dia buscando a presença de Deus. Nós vamos ter o jejum, e a propósito, para essa semana, a partir de hoje, o jejum é tirar farinhas, trigo, farinhas refinadas, todas as farinhas refinadas, e incluir cereais, aveias, outros tipos de farinhas. Ok? Esse é um jejum dessa semana. Como que nós pensamos, né? O jejum, pensamos não só tirar, mas incluir. Eu posso tirar algo, mas eu preciso e posso tirar algo que não é tão saudável e incluir algo saudável. O terceiro pilar do plano Daniel, comer alimentos saudáveis. O doutor Daniel Armen, ele diz, coloque apenas comida de boa qualidade em seu corpo. Frutas, vegetais, proteínas, né? Ele fala, pense no jardim do Éden como sua fonte de alimentação. Evite, não é que você nunca vai comer, mas que você vai evitar fast food, comida empacotada, de conveniência. Beba muita água, né? A nossa proposta é 2 litros de água por dia. O que diz Daniel, capítulo 1, versículo 8? Vamos lá? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, vamos declarar a frase: eu vou comer
alimentos que me amam. Então, lembre-se disso, quando você olhar para um alimento, coloca uns coraçõezinhos assim, né, nos seus olhos e fala, você me ama? Se der um xizinho no coração, você fala, empurra ele para lá, ok? Quarto pilar, mexa-se em direção à sua saúde. Quanto mais exercício, mais energia. E mexer pode ser tão simples quanto dar uma caminhada. Se você não consegue andar 1 hora por dia, comece de onde você está. Faça 10 minutos, faça 20. Se alegre pelo seu sucesso. Hoje você conseguiu correr 1 quadra, amanhã você consegue 2, no final do mês você pode estar conseguindo 3. Se alegre naquilo que você consegue fazer, encontre maneiras de gostar de exercício, descubra o movimento que você gosta. Alguns é correr, outros é andar, outros não suportam ficar em cima de uma esteira, outros gostam de passear na rua, outros gostam mesmo de correr em casa, subir escada, descer escada. O que você gosta de fazer? Dançar, qual é o movimento que você gosta? Descubra esse movimento. Levantar garfo também. Levantar garfo, não sei. Tem colher de pedreiro. Se você levantar a colher de pedreiro... Por isso que eu falei, para ela lembrar, viu, do mutirão. Ajuda, é um movimento bom. Mas não é desse movimento que nós estamos falando. Amém. Nós estamos falando do movimento, do corpo, de trazer, aliviar o estresse, de gerar adrenalina. Olha, como professor, não sei, hein? Você está pedindo o pessoal para... Essa de levantar garfo aí, o povo já sabe. Por que eles vão lembrar da sua fala? Porque você ensinou errado? Claro, bem, isso faz parte. Pergunta os psicólogos aí. aí. Isso está sendo gravado, hein? Isso vai para as Gente, redes sociais. A parte do culto que eles vão lembrar vai ser só isso. 1 hora falando. Então, irmãos, quando você estiver fazendo levantamento de garfo, você lembra disso, fala, não, não é esse o exercício. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Olha o que nos diz a palavra de Deus, vamos declarar com bastante força. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Aleluia! Amém. Glória a Deus. E pense com mais calma e inteligência. Vai falar das nossas emoções. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão todos envolvidos nesse processo de mudança. E aí, para a gente vivê-lo de forma persistente, consistente, né, nós precisamos cuidar da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E por falar nisso, nós hoje abrimos as inscrições para o Restaurando Vidas, e você é convidado, e com certeza vai provocar muitas mudanças e vai te ajudar nesse processo de mudança. Entre na bio do Instagram da igreja, lá tem a inscrição, estamos abrindo para homens e mulheres a partir de 15 anos, todas as quinta-feiras, durante 1 ano aqui, trabalhando as nossas emoções, e tem vagas limitadas. Então, se você quer se inscrever, faça logo a sua inscrição. E, por último, a palavra de Deus nos recomenda e nos ensina de Gênesis a Apocalipse, que o desejo de Deus foi e continua sendo gerar um ambiente de cura em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, lá no Jardim do Éden. O que Deus fez? Deu ao homem todos os recursos necessários. Uma alimentação saudável, um ambiente saudável, e infelizmente o pecado entrou no mundo. Então esse processo de salvação contempla essas áreas da nossa vida. Então eu e você somos convidados por Deus a buscar a cura para que possamos viver bem.
Nós precisamos pensar em estratégias, precisamos pensar e entender que esse plano Daniel, que a igreja está falando aqui, não é uma dieta que a gente está acostumado a fazer, tá? É um estilo de vida que a Bíblia Sagrada espera para cada um de nós. Então, o nosso convite é convidar a você a continuar essa jornada, tá certo? Sem dúvida alguma, acompanhado de oração, da leitura bíblica, você vai observar que algumas dores crônicas que você sentia, vai parar de sentir, algumas enxaquecas, dores de cabeça, né? À medida que você cuidar do seu corpo, um exercício, da sua alimentação, do sono, estabelecer hábito devocional que foi falado aqui, uma estratégia para mudar a forma como você tem caminhado, sem dúvida alguma. Daqui a alguns dias você estará dando aqui o testemunho desse poder de Deus sendo manifestado sobre a sua vida. Você crê assim? Amém. Esse é o desejo do nosso coração. As crianças estão sendo trabalhadas também, já desde pequeno. Muitos de nós, nós vamos viver em família. Nos GCEs nós estaremos falando sobre isso, irmãos. Tem um livro, esse livro a gente não pediu, né? Algumas pessoas fizeram o pedido, né, e adquiriram, é o Plano Daniel. Se você quiser, você pode fazer o pedido, entra na internet aí, Plano Daniel. É um livro, não sei se tem algum aqui, de uma capa verde. Então você mesmo pode fazer o pedido, muitas receitas ali, muitas recomendações bíblicas. Foi escrito aqui, ó, a Vani está com ele na mão aqui, muito bom. O Plano Daniel, tá ok? Então assim, que Deus possa abençoar a sua vida. A pastora Sunamita vai fechar aqui agora essa fala. Então, você recebeu, e você que está em casa, que está assistindo, que também está fazendo o Plano Daniel, parece que a gente teve um probleminha lá, mas depois vai ser transmitido, né, para quem fez a inscrição. Então, as pessoas vão estar assistindo depois. Eu queria que você que está em casa pegue uma caneta, um papel, e você que está aqui, você recebeu o esboço. Para cada área da sua vida, depois que você ouviu tudo isso, eu creio que o Espírito Santo foi trazendo para você áreas que você precisa fazer mudança urgente, né, que você está incomodado, que já está causando uma crise, ou que vai causar uma crise. Eu quero que você anote aí, o que eu preciso mudar, quanto à minha maneira de me alimentar, e na frente você vai escrever, nós vamos estar ouvindo um louvor agora enquanto isso, e na frente você vai escrever que ação você vai praticar a partir de hoje, para que essa área seja mudada na sua vida. Enquanto você escreve, né, o que eu preciso mudar quanto às minhas emoções, os meus pensamentos, a minha vontade, os meus desejos, que ação eu vou praticar a partir de hoje? O que eu preciso mudar quanto à prática da atividade física? E que ação eu vou praticar a partir de hoje? O que eu preciso mudar quanto aos meus relacionamentos? O que eu preciso mudar quanto à minha vida espiritual? E que ação eu vou praticar a partir de hoje? Depois nós vamos estar orando, enquanto o louvor está cantando, você vai estar escrevendo, e nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor as necessidades que você está escrevendo aí, apresentando ao Senhor as decisões que você tomou. Lembre-se, Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer, mas creiam, em Jesus você pode todas as coisas. Em Jesus nós podemos ter um estilo de vida saudável. Se alguém tiver alguma dúvida, a equipe está aí, da Escola Bíblica, da Base Discipulado, a equipe aqui do Plano Daniel. Tá? Então a gente vai louvar ao Senhor, você vai preenchendo, isso vai ficar com eles. Né? Isso vai ficar com você, coloca, já tem a data aí. E durante toda a semana você vai apresentar esse papel ao Senhor. No seu tempo de oração, no seu tempo de jejum, durante o dia, coloque num lugar onde você vai ver, que é visível, e você vai colocar, Senhor, essas são as minhas necessidades de mudança. Senhor, eu preciso do teu poder para essa área. E o Espírito Santo irá te capacitar, porque Ele veio para isso, Ele veio para nos ensinar, para nos direcionar, para nos capacitar, e Ele mora dentro de você. Vamos louvar ao Senhor. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos. Aleluia. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim.
Preciso ser preservador de bons costumes e evitar as más conversações. Me policiar contra os meus impulsos, ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar. Olha que lindo esse louvor. Cante esse louvor como uma oração. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que já terminou, pode se colocar de pé. Quem está terminando de falar o seu propósito. Então, Glória nessa a Deus. semana, nós vamos ter o nosso tempo de jejum e oração. Nós vamos agora orar, assumindo esse compromisso diante do Senhor, apresentando as mudanças que nós precisamos fazer. Faça o jejum, faça o seu devocional. Nós vamos ter várias ações. O livre acesso, sábado que vem, vai ser voltado para o Plano Daniel. Os meninos mostraram a programação. Você pode vir, jovem até 100 anos pode vir. As nossas crianças, os nossos juniores, os adolescentes, todos eles, nos nossos GCS. Convide pessoas para fazer junto com você. Nós tivemos um problema na transmissão, mas depois os meninos vão liberar. E nós temos um grupo do Telegram. O grupo do Telegram, nós vamos postar lá as receitas, os motivos de oração do dia, o jejum, os testemunhos. Nós optamos pelo Telegram porque ele te dá a oportunidade de, quando você entra, você ver todas as mensagens anteriores. Então, você pode participar do grupo do Telegram para você estar se atualizando dentro do Plano Daniel. E nós queríamos, nesse momento, falar com vocês que nós temos uma equipe aqui, que estava ali fazendo inscrição. Se você não fez, faça a sua inscrição. Nós queremos ver a mudança, nós queremos que você acompanhe a sua mudança, mas enquanto igreja, nós queremos ver a mudança da igreja. Por isso nós estamos pedindo para você fazer a inscrição, para você se pesar, para no final você se alegrar com a sua mudança, mas nós também nos alegrarmos como corpo de Cristo. Se você quiser, você pode, se você não conseguiu fazer a inscrição ainda, você pode entrar na bio do Instagram ou procurar o pessoal da equipe lá fora e fazer a sua inscrição. Talvez você estava na dúvida se ia participar ou não. Você é livre, fique à vontade. Você recebeu um folder para você fazer o seu acompanhamento aqui também. Ore ao Senhor, coloque tudo diante dEle. E nós queremos convidar a equipe aqui, porque para que o Plano Daniel acontecesse, nós temos uma equipe, nós vamos orar pela equipe, toda a equipe de intercessão, todo mundo que participou, professores, equipe lá da porta, né, a equipe, o Douglas e Priscila, na liderança dessa equipe da EBD, queremos agradecer a eles, a Silvana, líder da base de discipulado. Nós queremos agradecer a equipe administrativa da igreja, todos envolvidos. Podem vir aqui na frente. Vocês estarão recebendo oração. Pessoal lá do Anderson, equipe do Anderson, equipe de membresia. Todos vocês podem vir aqui na frente. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Lembrando, irmãos, que esse mês e até nesses 40 dias, nós teremos algumas programações fora da igreja também. Se tudo confirmar, na quadra ali do Três Barras, do Shell, a gente está aguardando autorização. Então, cada semana, os jovens, no próximo sábado aqui, nós vamos ter um evento também. Os jovens estarão na liderança, mas é para toda a igreja dentro desse programa de Plano Daniel. Você pode convidar pessoas da sua família, você achou interessante, mesmo que não seja da igreja, pode vir no próximo domingo, você passa para ele o que aconteceu aqui durante a ministração, tá certo? Este plano ele tem tudo a ver com o ano da expansão.
é alcançar pessoas. Nós temos muitas pessoas que estão online, que estão de outras cidades participando também. Então, hoje a gente está, né, esticando um pouquinho aqui, que é o primeiro dia, logo após a oração, a gente vai abençoar aqui uns 3, 4, eu não sei quem é. Sim, tá? nós recebemos alguns brindes que vocês estão vendo ali. Durante a campanha, nós estaremos sendo presenteados. Quem entrar no grupo do Telegram também vai ser presenteado lá, um sorteio no grupo do Telegram. Então, a gente vai estar abençoando aquilo que a gente recebeu. As meninas receberam aí alguns kits de saúde saudáveis e nós vamos, depois da oração, estar sorteando com os irmãos. Vamos orar então, né? Obrigado, ó Pai, por esta manhã, por esta palavra, por esta oportunidade, deste desafio, deste comprometimento que o Senhor está nos convidando, porque o Senhor deseja o melhor para Amém, nós. Jesus, Eu oro, ó Deus, para que cada decisão que nós estamos aqui tomando, acerca de tudo que nós ouvimos e acerca do que o Espírito de Deus está trazendo à nossa mente e ao nosso coração, o Senhor nos capacite, ó Deus, a honrar esse compromisso, para que o Teu nome seja honrado em nossa vida, para que a minha vida possa estar alinhada a este propósito do Senhor, ó Deus, para que nessa integralidade do corpo, alma e espírito eu possa me encontrar irrepreensível, pois é assim que diz a Tua palavra. Eu oro para que o Senhor nos faça entender que isso tem a ver com a nossa vida de santidade, com a nossa vida de pureza, entendendo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Há aqueles, ó Deus, que irão conhecer esse programa, ó, pessoas que irão ouvir, que só possa mover os corações, que seja um divisor de águas na vida dessa igreja, na vida da nossa família, e que pessoas tenham uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, mediante o nosso testemunho de vida, em nome de Jesus. Nós apresentamos, ó Deus, cada área aqui que foi citada, pessoas que estão colocando diante do Senhor, que não falte a Tua presença, a unção, o poder do alto, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar aí uns 2 minutinhos. Nós vamos fazer bem rápido aqui, então nós queremos também a equipe de comunicação. Não, olha, gente, parabéns mesmo, tá? Vocês vão participar do sorteio também, né? Não sei como é que ficou combinado aqui, vocês que sabem aí, né? Tá? Então, veja bem, antes de começar aqui, tem alguém aqui, eu creio que tem muitos, né? Mas alguém assim que, em relação a tudo que você